pessoal, sejam muito bem-vindos aí ao canal Matemática Chosen. Eu sou o professor Marcelino. Bom, pessoal, e agora nós vamos aí fazer uma série de vídeos falando sobre função do segundo grau, tá? E nessa primeira parte aqui, pessoal, nós vamos tratar aí da definição e dos seus coeficientes numéricos, tá? E também da variável x e y. Então vamos lá, pessoal. Primeira coisinha que mostrar aqui para vocês é falar aí sobre a definição. Então a definição de uma função do segundo grau. Toda função do segundo grau, pessoal, dada por f de x, né, que a gente também pode chamar aqui de y, tanto faz, tá? Isso aqui vai ser igual a ax ao quadrado mais bx mais c, tá bom? Agora, pessoal, em que esse x e esse f de x ou y, como você queira chamar, né, eles são o que, pessoal? Eles são as variáveis, né? São variáveis que nós temos. O x é a nossa variável independente, ou seja, não depende de nada para existir. E o f de x aqui, pessoal, ou y, ele é dependente. Ele depende de quem? Ele depende do x para existir, tá bom? E aí, quem são esses valores aqui, pessoal? Os valores a, o b e o c. Eles são coeficientes numéricos, tá bom, pessoal? Eles são coeficientes numéricos. Bom, o que isso significa, pessoal? Que esses valores aqui, ó, o A, o B e o C, eles são os nossos números, tá bom? Que acompanham aqui as nossas variáveis. O A sempre ele vai acompanhar quem, pessoal? A variável que está com x ao quadrado. O B sempre vai acompanhar a variável que está com o x. E o C, pessoal, é o coeficiente aqui do termo independente, ou seja, ele não acompanha ninguém. E aí, olha só, pessoal, uma maneira para você identificar tranquilamente quem são esses valores, você faz o seguinte, olha só, o Azinho aqui, pessoal, é aquele cara pegador, né, ou aquela garota pegadora, né, tá ali com dois caras ali, ó, dois caras. O B é aquele cara fiel, aquela garota fiel, somente com uma pessoa. E o C é aquele cara que não pega ninguém, é aquela garota que não pega ninguém, tá bom? Então o A é o pegador, o B é o cara fiel e o C é o que não pega ninguém. Agora, pessoal, vamos falar aqui um pouquinho de fatos importantes sobre esses coeficientes. Então, vamos lá, pessoal, ó, fatos importantes. Vou até colocar aqui em caixa alta esses fatos importantes, né, sobre quem, pessoal? Sobre os coeficientes numéricos, tá bom? Então, o primeiro que nós vamos falar aqui, pessoal, é o coeficiente A. Então, o primeiro que nós vamos tratar aqui é sobre o coeficiente A, beleza? Então, olha só, pessoal, o que o coeficiente A nos diz aqui, pessoal? Olha só, esse coeficiente A, ele está relacionado, pessoal, aí com a nossa concavidade, tá? Então, ele está relacionado com a concavidade da parábola. Se essa concavidade é voltada para cima ou essa concavidade é voltada para baixo. Bom, e aí o valorzinho de A, pessoal, ele pode ser de duas maneiras somente. Ou ele pode ser positivo, tá? Ou seja, maior do que zero, ou ele é negativo, né? Menor do que zero. Somente esses dois valores. Ou seja, ele não pode assumir aqui, pessoal, o valor zero. Por quê? Porque senão torna-se uma equação de primeiro grau, uma função de primeiro grau, tá?
Então, o que o A nos traz? Ele nos fala sobre a concavidade, tá bom, pessoal? Então, ó, é a concavidade da parábola, tá bom? Concavidade da parábola. E aí, pessoal, não posso deixar de contar essa piadazinha. Olha só, qual é a função do goleiro, pessoal? Qual a função do goleiro? É parar a bola, parábola, entendeu? Ah, essa piada é muito legal, pessoal. Mas voltando aqui o nosso assunto aqui, pessoal. Bom, quando o coeficiente A ele é positivo, significa que essa parábola tem a concavidade voltada para cima. Ou seja, pessoal, você está sorrindo. Por quê? Porque você está com dinheiro no bolso. Então, a concavidade aqui é voltada para cima. É aquele sorrisinho maroto. Agora, pessoal, já quando você está sem dinheiro no bolso, né? Ou seja, o coeficiente A é negativo, você fica o quê? Você fica bem triste. Então tá aí, pessoal. Quando A é positivo, a concavidade voltada para cima. Quando você está negativo aqui, né, no coeficiente, né, está sem dinheiro no bolso, significa que você está triste. A concavidade é voltada para baixo. Agora, pessoal, vamos falar aqui sobre o coeficiente B. Bom, pessoal, o coeficiente B aqui, ele pode assumir aqui, pessoal, 3 valores. Quem são esses 3 valores? Ele pode ser positivo, ele pode ser negativo ou ele pode ser igual a 0, tá bom? Então, vamos lá, pessoal. Olha só, quando o B for menor do que 0, ou quando o B for igual a 0, e quando o B ele for maior do que 0. Ou seja, aqui nós estamos tratando o B como sendo negativo e aqui o B como sendo positivo. E aqui, né, ele é o neutro, né, quando o B é igual a 0. Bom, pessoal, para isso, olha só, para isso, já vou adiantar aqui sobre o que é esse comportamento do B. O B é onde ele passa pelo eixo Y, quando ele passa pelo eixo Y, de forma crescente, decrescente ou constante, tá bom? Então, o B, ele passa pelo eixo Y. Aí, esse eixo Y aqui, né, o eixo das ordenadas, pessoal, de forma crescente, decrescente ou de forma constante. Vamos lá, pessoal. Quando ele passa crescendo, o B é positivo. Quando ele passa decrescendo, o B é negativo. Quando ele passa de uma forma constante, pessoal, ou seja, nem cresce nem decresce, significa que o B é igual a 0. Vamos lá mostrar aqui, pessoal, como é que fica isso num gráfico. Então, olha só, vamos mostrar aqui, ó. Aqui nós estamos nosso eixo Y, tá bom? Eu já vou fazer aqui, ó, para os 3 valores aqui, ó. Aqui o nosso eixo Y e aqui o nosso eixo Y. Belezinha? Tá aqui, ó. Bom, vamos lá. Como é que a gente fala assim, decrescendo, crescendo, quando passa pelo eixo Y? O seguinte, aqui nós temos o nosso eixo Y, o eixo das ordenadas. Quando a gente fala de forma decrescendo, olha só, aqui é o nosso gráfico. Fazer aqui com a concavidade voltada para cima. Então, tá aqui, ó. Aqui ele passou no eixo Y, concordam, pessoal? Olha só, aqui passou no eixo Y. Nesse ponto bem aqui, ó, o que ele está fazendo, pessoal?
ele está fazendo de uma forma decrescente. De uma forma decrescente. Ou seja, do lado de cá é maior do que o lado de cá. Tá vendo? Esse lado aqui é mais alto do que esse lado. Então, ele está decrescendo. Tá bom? Está decrescendo. Nesse caso, o B ele é negativo, ou seja, é menor do que zero. Agora, galera, vamos verificar aqui, olha só. Nesse caso aqui, vamos observar o seguinte. Ele nem está crescendo e nem está decrescendo. Ele está ficando o quê, pessoal? De uma forma constante. Ou seja, do lado de cá e do lado de lá, pessoal, eles estão com a mesma altura. Em qualquer ponto que você pegue aqui, ó. Então, nesse caso aqui, o B ele é igual a zero. Outras coisas importantes que você pode tirar daqui é o seguinte, pessoal, que o y vértice ele é igual a zero, tá? Então, o x vértice, eu falei x vértice, né? Igual a zero. E o y vértice, pessoal, ele vai ser igual ao próprio coeficiente c, tá bom? Ele vai ser igual ao próprio coeficiente c. Agora, quando a gente fala que ele passa pelo eixo y crescendo, vai ser dessa forma aqui, olha só. Tá aqui o nosso gráfico, a nossa parábola com a concavidade voltada para cima. Olha só, ele tá passando aqui, pessoal, nesse ponto, ele está crescendo. Por quê? Olha só, do lado de cá é mais baixo do que do lado de lá, tá bom? E aqui, ó, nós podemos observar que ele está crescendo. Quando ele estiver crescendo, significa dizer que o nosso coeficiente B aqui, ele é positivo, tá? E a gente pode fazer também aqui, pessoal, tá? Com a concavidade voltada para baixo, tá bom? Aqui, ó, o nosso eixo Y. Fazer aqui também quando ele for igual a zero. E fazer aqui, pessoal, olha só, quando ele for positivo. Vamos lá, ó, o nosso gráfico aqui, pessoal. Aqui a concavidade voltada para baixo, como é que ele vai ficar? Observe aqui que ele está o quê? Que ele está tocando aqui nesse ponto, o eixo Y. Então, nesse ponto aqui, ó, observe, ele está decrescendo. Por quê? Porque do lado de cá é mais alto do que do lado de lá. Agora, vamos fazer aqui, pessoal, quando ele está de uma forma que o B seja igual a zero. Observe o seguinte, ele está tocando aqui nesse ponto. Meu gráfico não ficou tão bonitinho aqui, pessoal, mas aí, ó, só para a gente entender aqui que tanto desse lado de cá quanto do lado de lá, eles vão estar da mesma altura. E aí é válido a mesma coisa, tá? O x vértice e o y vértice aqui, né? O x vértice vai ser sempre igual a zero e o y vértice vai ser igual ao coeficiente c. Quando, pessoal? Quando o b for igual a zero. Agora, vamos mostrar aqui, pessoal, quando ele está com a concavidade voltada para baixo e o B ele é positivo. Vamos observar aqui que ele está tocando nesse ponto e nesse ponto ele está o quê, pessoal? Ele está crescendo. Por quê? Porque desse lado aqui, ó, ele é menor do que esse lado, né? Ele está mais baixo do que o lado de cá, tá bom? Tá aí, pessoal, falando sobre o coeficiente B. Importante você, pessoal, ficar ligado aí nos coeficientes A, B e... Tá faltando quem? Tá faltando ele, o nosso, o seu, o meu
coeficiente C. Tá aí, pessoal. Então, o coeficiente C, galera, olha só. O C, ele pode ser negativo, ele pode ser igual a zero e ele pode ser o quê? Pode ser maior do que zero. Pode ser negativo, igual a zero ou positivo. Bom, vamos lá, pessoal. Olha só. Quando é o coeficiente C aqui, é onde ele corta. Então, ó, corta o eixo Y. Então, é onde corta o eixo Y. E aí, pessoal, olha só. Vamos fazer aqui o gráfico aqui para vocês compreenderem aqui, ó. Aqui os 3 gráficos aqui, ó. Os 3 gráficos, bem bonitinho. Aqui o eixo Y. Vou fazer aqui também, pessoal, o eixo X. Então, tá aqui, ó, o eixo X. Para a gente compreender tranquilamente quem é quem. Olha só, fazendo aqui o gráfico, pessoal. Tá aqui, eu vou fazer com a concavidade voltada para cima. Então, aqui, ó, aonde está cortando o eixo Y, pessoal? Está cortando aqui nesse ponto, ó. Esse ponto aqui, pessoal, esse ponto aqui é o coeficiente C. Esse ponto aqui é onde corta o eixo Y, é o coeficiente C. Observe que ele está abaixo do eixo X, logo ele é negativo. Agora, quando é que ele é igual a zero, pessoal? Quando ele corta o eixo X aqui, pessoal, exatamente aqui, ó, o eixo Y, exatamente no encontro dos dois eixos. Aqui, ó. E aí, nesse caso, o coeficiente C vai ser igual a uma das raízes, tá? Ou seja, uma das raízes aqui vai ser igual a zero. E quando é que ele vai estar cortando o eixo Y positivo, o coeficiente C ele é positivo. Então, olha só aqui, pessoal, como exemplo aqui, ó, nós temos aqui onde ele está cortando o eixo Y, pessoal. Aqui, ó, aqui, acima do eixo X. Viu, pessoal? Como é simples você identificar aí o coeficiente C como sendo positivo, negativo ou até mesmo igual a zero, tá bom? Então agora, pessoal, essa aí que nós vimos, né, as 3 partes aí, né, dos coeficientes A, B e C, beleza? Então olha só, não esqueça aí, pessoal, se você gostou, de deixar o seu like, de se inscrever no nosso canal e deixar o sininho tocar! É isso aí, pessoal! Tchau, tchau e fui!